Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos na quarta semana da Páscoa, hoje, dia 27 de abril, terça-feira. Vamos iniciar o nosso momento de fé e oração, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, uma abençoada terça-feira. Que a graça de Deus permaneça em nossa vida, para que sejamos perseverantes e fiéis no caminho do Senhor. Nunca o abandonemos, para que possamos a cada dia escutar a sua voz, estar atento, movidos pelo Espírito Santo, para que nada impeça de escutarmos a voz do Senhor e obedecermos à sua vontade. Vamos à palavra de Deus, o Evangelho de hoje, narrado por São João, no capítulo 10, do versículo 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebravam em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em Jerusalém, Jesus estava numa festa. Era a festa da dedicação do templo, uma tradição judaica. Era inverno. Passando pelo pórtico de Salomão, naquela ocasião, um grupo de judeus se pôs ao seu redor, questionando-o. Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Cristo, ungido de Deus, diz-nos abertamente, como uma espécie de provocação a Jesus. A grande dificuldade dos judeus era esta: entender e acreditar que Jesus era o próprio Deus ali na frente do nariz deles, em forma humana, em carne e osso. Falta-lhes a ousadia para dar este salto, acreditar que é a si mesmo. Falta-lhes a coragem para se desapegar de certos padrões conceituais da religião, para assumir o que Deus está a revelar de si naquele corpo chamado Jesus de Nazaré, um corpo humano. Falta-lhes a fé para seguir esse bom pastor.
E aqui é algo essencial, porque quem não tem fé não pode agradar a Deus. É como quem vai ler a Bíblia. Se a pessoa não vai com espírito de oração, predisposta a ouvir a Deus, vai simplesmente ter uma ideia, um ponto de vista. Por isso, Jesus responde: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas é que testemunham a respeito de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Portanto, quem pertence a Cristo, do grupo de Jesus, quem escuta sua voz, quem obedece-o, se deixa guiar por ele. Ao contrário, quem não o escuta, quem rejeita-o, não pertence a Jesus. Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas não perecerão para sempre, e ninguém as arrebatará de minha mão. Olha que maravilha! A minha vida, a sua vida, se nós escutarmos a Deus, obedecermos a sua palavra, estaremos guardados no coração de Jesus, protegido em seu refúgio. Nesse sentido, seguir e assumir em nossos corpos a humildade do pastor Jesus de Nazaré é o mesmo que seguir o próprio Pai. Como diz: meu Pai que me deu, no caso as ovelhas, é maior do que todos, e ninguém poderá retirá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um, diz Jesus. Jesus, em outras palavras, é Deus. Para os judeus, Jesus acabava de blasfemar e por isso apanharam pedras para apedrejá-lo, pois ele se disse Filho de Deus. A vida do bom pastor já corria risco e foi o que aconteceu. Tramaram a morte de Jesus até chegar o momento de prendê-lo, julgá-lo e enfim ser morto numa cruz. O bom pastor deu a vida por suas ovelhas, a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, é a certeza que nós devemos ter em nosso coração. Se nós pertencermos a Cristo, se nós o ouvirmos, repito, estivermos atentos, por isso que é importante todos os dias ler a palavra de Deus, escutar a voz do Espírito, deixar-se guiar por Deus e obedecer, colocando em prática esta palavra. Deus fala a cada um de nós, mas quem não quer ouvir, Jesus está dizendo, não pertence a mim. Pertence ao maligno, porque o maligno é que rouba a palavra de Deus que é semeada. Por isso que nem todos estão dispostos a segui-lo. Por isso que precisamos ser pobres. Pobre no sentido de abertos à vontade de Deus, despojados, porque se estivermos pensando nas riquezas deste mundo, preocupados com amanhã, sem viver o hoje com Jesus, nós corremos um sério risco desta palavra que foi lançada não encontrar um terreno bom em nosso coração, por causa da dureza. Quantos que preferem algo mais light, uma religião em que se possa viver a libertinagem, uma vida até mesmo no pecado, e desistem do caminho de renúncia, do caminho da cruz, do caminho com Jesus que leva à salvação. Por isso queremos pedir, ó bom Deus, ajuda-nos a acreditar, confiar e assimilar em nós o jeito simples, desapegado, generoso e acolhedor de Jesus, a fim de sermos também nós um com o Pai. E eu vos abençoo, amados irmãos e irmãs, a você e família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Fiquem com Deus, uma boa terça-feira para você e salve Maria.